Então vamos lá. Maravilha. Pessoal, bom, preciso fazer uma introdução, preciso criar uma introdução para esse projeto, né? Então vamos lá, vou tentar aqui sem treinar. Pessoal, começando aqui mais um projeto One U 360. Hoje a gente traz para esse bate-papo a doutora Lise Polita Romanzini. Manzini. Romanzini. Bom, a Lise é atleta Unity já há um tempo, desde a sua essência, né? Que na verdade já está comigo há um tempo treinando junto aí. É super imbuída também na questão do dia a dia, disciplinada, como vários de vocês aqui. E a gente sempre trocou muita figurinha sobre esse âmbito de psicologia esportiva, né? Então eu estava falando um pouquinho nos bastidores aqui antes de começar, que um corpo muito bem treinado, com uma mente muito desequilibrada, não traduz em performance. E por quê? Porque vocês, atletas amadores, têm um desafio muito grande para resumir esse bate-papo de hoje, que é, enquanto treina, esquecer do mundo lá fora, dos problemas pessoais ou profissionais. E enquanto vocês estão trabalhando ou com família, esquecer do treino. Então, são dois mundos que muitas vezes se confundem, e isso muitas vezes vai atrapalhando no desenvolvimento de vocês em curto espaço de tempo, que é o que a gente chama, né, a atenção para as famosas distrações. Então, para mim, Lise, assim, né, obrigado por você ter aceitado esse convite. A Lise, ela tem uma parceria muito legal com a Unity, que ela vai poder falar a respeito da Trim, que é a empresa dela. E, bom, eu sou fã, né? No começo da minha carreira como treinador, eu era conhecido como treinador que manjava muito de tecnologia por causa do meu background da engenharia. Hoje já ninguém lembra mais da engenharia, mas a galera, né, alguns brincam que é o psicoach, né, que eu acabo trazendo um pouco mais esse âmbito de linha pessoal, enfim, para traduzir um pouco mais esses aspectos que eu quero atingir nessa conexão junto do atleta. Então, Lise, o palco é seu aí, obrigado. Obrigada. Bom, Rona, primeiro eu queria. Primeiro, boa noite a todo mundo. Acho que tem algumas pessoas que já me conhecem, outros não, mas depois eu vou me apresentar um pouco melhor. Mas, assim, primeiro eu queria agradecer, né, Ronaldo, o convite, porque eu acho muito legal esse projeto que está nascendo, assim, da Unity e de trazer já o médico do esporte, a Nutri, agora a Psico. Eu acho que isso só tem a crescer e acontecer de verdade, né? Porque às vezes a gente fala, 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 mas a coisa não acontece. Então, eu acho muito legal. Muito bacana. E eu acho que a nossa história, né, Ronaldo, como coach e atleta, a gente sempre teve essa parte psicológica de bater papo, de ele realmente tem, eu acho, eu sempre digo esse tino psicológico até comigo, de muitas vezes foi o meu psicólogo, eu a psicóloga dele, né, a gente sempre trocou essa figurinha, e acho que ele sempre, acho que hoje ele é muito conhecido pelo coach das pessoas, né, do humano, então eu acho que a gente super se dá, ele viu, agora eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, acompanhou de triatleta totalmente, né? Então, para mim é um prazer estar aqui e um prazer estar falando desse assunto que eu amo, que é tanto a psicologia quanto o esporte, os dois juntos. Bom, eu vou fazer uma apresentação, mas assim, eu quero, acho que o que mais é mais rico aqui é o bate-papo. Então, eu tentei fazer uma apresentação mais rápida, não tão comprida. A ideia é apresentar rapidamente a psicologia do esporte, um pouquinho a Trim, como é que ela funciona e como é que funciona a parceria, eu acho, Trim e Unity, que veio, foi, né, assim, a ideia foi trazer então isso para os atletas Unity especificamente de um modo bem acho que personalizado, assim, para o pessoal. Então, eu vou botar a apresentação, mas assim, Rona, se tiver pergunta, pode interromper. Eu acho que essa é a ideia, tá? De trocar informação mesmo, tá bom? Feito para acabar. Vou compartilhar aqui. Vamos ver se vai. Que tá um pouquinho diferente a minha tela. Opa, deixa eu fechar. Aê, é isso Foi? aí. Tá, então deixa eu Foi, botar. Roda a apresentação. é isso Peraí. aí. Aí, foi? Foi. Beleza, então. Deixa eu diminuir aqui. Então, assim, bom, hoje a ideia, como eu falei, é de poder apresentar um pouquinho da psicologia do esporte, mas aprofundar mais como a Trim funciona e essa junção, esse cuidado da saúde mental dos nossos atletas de Unity, que essa é a ideia, tá? Opa!
Não tá passando. Foi. Eu vou falar rápido, eu não gosto, eu acho meio chato essa parte de curricular, mas eu acho assim, a questão importante de saber da Lise Polita Romanzini como psicóloga. Eu tenho a formação de psicologia, que tem que ter para ser psicólogo do esporte, apesar de a gente ver algumas coisas por aí, tem que ter. Mas a ideia principal é assim, que a minha linha ela é uma linha psicanalítica, é um pouco diferente dos outros profissionais dessa área mais do esporte. Eu gosto desse entendimento freudiano mesmo, psicanalítico, de consciente e inconsciente. Vocês vão ver eu falando muito disso. E eu busquei a especialização, então, em psicologia do esporte, que é uma área que me interessa muito. E eu tenho um mestrado e doutorado em sono, que eu acho que é uma área que enriquece muito também essa parte esportiva. Não vou também ficar demorando aqui. Eu acho que o que é a parte da Lise atleta que eu acho bacana é que, assim, eu fui corredora por muitos anos. E há pouco tempo, até fui ver quanto tempo eu estava no triatlon. São 3 anos, pouquíssimo tempo no triatlon. Desses três, praticamente eu tô com o Ronaldo, como coach nessa minha trajetória. Mas eu acho que o legal disso é que, assim, eu era corredora e quando eu engravidei da minha segunda filha e eu tinha risco de perder a gestação, eu coloquei como uma promessa que se a gestação desse certo, eu faria uma maratona. Então, eu digo assim, isso eu acho muito legal, né, de se criar esses desafios. E ela nasceu com 5 meses que ela estava, eu comecei a treinar. Quando ela tinha 1 ano, eu fiz minha primeira maratona. Aí, quando eu fiz a maratona, eu quebrei e falei assim: não, se eu fizer uma maratona bem feita, eu vou pro triatlo. Acho que é só desculpas, né, essas minhas promessas para poder fazer o que eu tenho vontade. E aí, enfim, eu fui pro triatlon e a parte legal do triatlon, que o Ronaldo me acompanhou toda essa trajetória, foi que eu comecei do super sprint olímpico 70,3 e se um dia a gente se interessar, a gente vai lá para um full. E foi muito legal essa trajetória, tanto da parte de física, assim mesmo, de treinamento, como a parte mental, porque aí eu ia, fazia gostava, sentia uma necessidade demais e fui fazendo essa caminhada que eu acho que foi muito legal. E agora entrando um pouquinho na psicologia do esporte, então assim, a psicologia do esporte ela já vem de muitos anos. Mas a psicologia do esporte lá atrás vinha muito como uma coisa muito daquele coach mental, assim, motivacional. E depois a gente viu que isso não ia funcionar, não estava funcionando tanto. E aí começou a se ver que era importante ver o indivíduo primeiro como indivíduo, tratar ele com suas questões como pessoa, porém com o olhar da psicologia. E eu acho que essa é a ideia hoje muito da psicologia do esporte. E a gente sabe que hoje no Brasil tem um número altíssimo de casos de ansiedade generalizada, que é uma ansiedade mais grave, e de depressão, como geral, de uma forma geral. O esporte até ameniza isso e melhora em muitos casos, mas a gente também vê que atletas, principalmente de alto rendimento, estão também vulneráveis a esses transtornos, né? O de ansiedade, depressão, risco de suicídio, transtorno compulsivo, obsessivo compulsivo, transtornos de alimentares, também é muito comum acontecer. E aí a gente tem visto assim as reportagens, por exemplo, qual é essa importância do psicólogo no esporte de alto rendimento, ou aqui tem o jogador de futebol falando um pouco da necessidade desse acompanhamento psicológico, ou até aí a seleção volta a ter psicólogo na comissão técnica após 10 anos sem, né? Então, assim, essas coisas a gente tá na última Olimpíadas falou muito dessa parte mental. Então, acho que isso está crescendo e eu acho isso muito positivo. Então, assim, só um resumão, assim, a psicologia do esporte, ela é fundamental, sim, para a performance do atleta, porque ela trabalha aspectos mentais e emocionais que influenciam diretamente o rendimento físico. Então, a preparação psicológica, ela complementa o treinamento físico, técnico e tático, sendo considerado um dos pilares da alta performance. Aqui eu trago muito de alta performance porque acaba tendo muito conteúdo disso, mas a gente está falando de forma geral, o esporte de forma geral, tá? Aqui eu só trouxe alguns aspectos muito por cima de alguma onde a psicologia atua assim de uma forma mais prática para mostrar para quem não sabe muito. Por exemplo, controle de ansiedade, de estresse competitivo. Um exemplo que eu adoro dar é o seguinte: triatleta tem um perfil já, uma personalidade muito controladora. Então, por isso que o triatleta, a maioria, tá, gente? Eu sempre falo da maioria.
é disciplinado, come certinho, dorme certinho, treina direito, faz tudo direitinho, porque ele já tem uma personalidade muito controladora. E nesse esporte ele se encontra. E aí, o que que acontece? Por exemplo, numa semana pré-prova, o atleta, outro atleta, ele consegue controlar a alimentação, a bike, os acessórios, o treinamento de fazer direito, o sono, de dormir direito. Ele consegue fazer esse controle. Quando chega uma semana antes da prova, ele começa a ficar muito mais ansioso, porque o dia da competição não tem como controlar. O tempo, se vai furar um pneu, se ele vai acordar e se sentir bem, se ele vai no banheiro antes da prova. E aí o que começa a acontecer? Isso é um exemplo de uma ansiedade generalizada que perde o foco dela por tu não te conhecer ou não trabalhar ela. Essa ansiedade de ausência de controle perante a prova, o atleta fica extremamente ansioso e vai colocar, deslocar essa ansiedade em algum outro lugar. Aí que vem o famoso, que os coaches odeiam, de vou trocar aqui um gelzinho, vou trocar minha roda, vou fazer um bike fit. Porque é muito isso, é o controlar essa ansiedade que ele não tá mais conseguindo dar conta. E aí o dia da prova é o dia da prova. Então é muito legal, porque tendo esse entendimento, hoje os meus atletas que eu acompanho, eles já sabem, tá, Alice, comecei com ansiedade pré-prova. E reconhecer isso faz com que eu não vou mexer na bike. Eu prometo que eu não vou mexer na bike. E isso é muito legal. O aumento da motivação e concentração, então se faz alguns trabalhos, muitas vezes até com os aplicativos para essa parte de concentração. Motivação, geralmente o atleta está motivado. Às vezes o que acontece é que ele pode estar com uma fadiga, com algo que esteja mexendo um pouco com essa parte. Então, a regulação emocional. Reconhecimento dos auto-boicotes. Então, aquela pessoa que faz tudo certinho num dia antes da prova vai me comer um hambúrguer, sabe? E, enfim, tem vários auto-boicotes dos atletas. E o famoso sentimento de vazio pós-competição também, que muita gente não reconhece ele, mas é muito importante reconhecer para aprender a lidar com ele e não entrar naquele bode pós-prova que é difícil de voltar. Tem uns exemplos aqui que eu gosto muito, que tem o exemplo do Phelps, que todo mundo conhece, óbvio, e todo mundo sabe que ele foi um super atleta. E ele teve e revelou, né, questões emocionais importantes, como depressão, até ideação suicida, em algum momento da vida dele. E eu acho muito legal essa frase que ele traz, que é o silêncio e a repetição dos movimentos acalmam a sua mente. Então, a natação, assim como uma forma de acalmar mesmo os pensamentos. E tem esse do Mark Cavendish, que eu acho maravilhoso esse filme, Pedalar até o fim. Eu acho demais, assim, mostra muita coisa da psicologia ali. É um cara do ciclismo que treinava muito, onde em algum momento a mídia colocou um objetivo para ele alcançar, ele comprou esse objetivo com tudo, onde o prazer começou a ficar de lado e começou a ser uma obsessão. Depois ele teve um acidente, ele teve várias complicações, de saúde, onde imagina um cara que treinava, sei lá, 8, 10 horas diárias por anos, teve que ficar em casa com a esposa, quatro filhos, nem a esposa sabia o que fazer com o cara. Enfim, e aí depois ele bota um psicólogo para ele. O psicólogo ia de moto do lado dele, em silêncio, porque ele não queria falar. E aí, até que um dia ele para com o psicólogo num ponto onde ele começou a pedalar com o pai. E aí ele consegue falar pro psicólogo, consegue botar para fora, consegue melhorar, consegue se recuperar e volta a pedalar e conquista no fim o que ele buscou nesses últimos tempos. Então, é muito legal mesmo. E aí, umas frases que eu acho importante aqui, assim, um atleta que controla a ansiedade, ele tende a errar menos em momentos decisivos. Isso é algo muito importante. A visualização mental, aquela que a gente faz pré-prova, né, de movimentos, ela melhora a precisão técnica na hora da execução, então na hora lá da competição. Em maratonas ou triatlon, a regulação psicológica, ela ajuda a suportar a fadiga extrema e manter o ritmo competitivo. Então, isso é muito legal de entender, porque o atleta que ele se fortalece mentalmente, ele vai aprendendo o que a cabeça vai pedir para ele parar antes do corpo. E aí ele mesmo já sabe lidar com a cabeça quando a cabeça vai pedir para parar. Essa parte eu acho demais, assim.
E aí, entrando assim rapidamente na questão da Trim, então a Trim é a empresa que eu criei para trabalhar com a questão de saúde mental e performance esportiva. Tem tanto a questão do trabalho simplesmente de quem gosta de praticar esporte, tá tudo bem, como a parte mais competitiva ou até alta performance. O que que eu tentei fazer? Que eu busquei fazer? Eu tive aula com muitos professores, enfim, da psicologia, mas nunca tinha um método a seguir. Então, eu peguei alguns testes que são validados, avaliações que são validadas, e criei um método de avaliação psicológica do esporte mesmo. Isso foi criado, eu criei, e eu vou mostrar aqui rapidamente também, que é o dashboard, onde tem as informações do atleta. Volta e meia eu vou mudando, volta e meia eu vou adaptando. Porque, por exemplo, eu tenho hoje atletas do handebol, do vôlei, a maioria do triatlon, corredor, natação. Então, acaba, às vezes, eu tendo que fazer adaptações. Mas a ideia geral tá no dashboard que eu vou mostrar. Então, o serviço da Trim, ele é baseado no quê? É muito mais nessa questão realmente de um serviço mais de acompanhar de perto o atleta do começo ao fim, ou durante um processo, do que, enfim, quantidade, e é esse o propósito. E aí a gente tem são na verdade dois caminhos, mas que às vezes ele se torna um só. Então a gente tem o acompanhamento terapêutico, vou começar a falar por ele, que é o acompanhamento muito próximo a uma terapia onde a gente vê o indivíduo terapeuticamente, como uma terapia de fato, para quem já conhece, semanal, acompanhando as questões emocionais, de vida, sofrimentos, algum gatilho que esteja aí que o paciente precisa trabalhar, porém, sempre com um olhar para o esporte, porque a gente sabe que esse nosso paciente, ele tem o esporte como algo muito importante na vida dele. E tem a avaliação esportiva, que a avaliação esportiva, que é a que eu vou mostrar aqui, é algo bem de avaliação mesmo, uma entrevista com alguns passos, onde é entregue um dashboard e é mostrado o panorama do atleta. O que que acontece? Às vezes a gente faz a avaliação, finaliza a avaliação e começa o acompanhamento terapêutico. Isso é o ideal, tá? Também não vou entrar aqui em detalhes, só vou falar assim, como é que funciona então a avaliação? Primeiro, eu vou coletar a história do meu paciente, tudo. Vida pessoal, profissional, qual que é a relação dele com o esporte, qual que é a relação dele na família, social, se bebe, se não bebe, rotina, tudo que eu puder captar desse paciente. Uma questão importante é que assim, tem as coisas conscientes e inconscientes. É ali que eu entro, que eu falo que eu sou dessa parte psicanalítica. Por exemplo, Ahn, me pontuar qual é a relação do esporte na tua vida. Tem a causa consciente, é por saúde, é para me desafiar. E tem a inconsciente, que às vezes é fuga, às vezes é liberar estresse, às vezes Então, tem diversos entendimentos. Feito essa história, ver esses objetivos, qual que é o objetivo do atleta? É ter um mundial? É só fazer esporte? É interagir com pessoas? Enfim, entender isso. Aí a gente vai para avaliação. Então, a minha avaliação, ela tem algumas ferramentas meio que padrão, que é o sono, que eu avalio o cronotipo, que eu acho muito importante. Porque, por exemplo, eu já peguei atletas vespertinos, acho que tem um áudio ligado. Às vezes tem atletas vespertinos, por exemplo, ou seja, que gostam mais da noite, se saem mais, que melhor à noite, e a gente tá botando o cara a pedalar e treinar às 5 da manhã. E aí a gente faz esse ajuste. Teve até um caso assim, o cara conseguia pedalar às 4 da tarde, 5 da tarde, e para ele funcionou muito melhor. Então tem alguns ajustes que a gente faz com a parte do cronotipo. Sonolência excessiva diurna, sempre gosto de avaliar, porque a gente consegue detectar até se o paciente está muito fadigado ou se está com sono ruim à noite. Um que é de qualidade de sono, para eu entender o sono desse paciente. Algumas características de treinamento, que eu acho bem legal, que eu vou mostrar aqui. Fadiga e estresse. Fadiga, assim, física e mental. Estresse físico e mental. Então, o de estresse eu gosto muito, porque ele fala assim, de libido, de desconforto gastrointestinal, de exaustão, de fuga, de ideias. Coisas que às vezes as pessoas não falam sobre, e eu acho super importante falar. Devolutiva. Peguei a história do paciente, objetivos, peguei os testes, faço uma junção, faço o entendimento do meu paciente e dou a devolutiva para ele, para mostrar as coisas que apareceram. A gente faz um planejamento de como é que isso, eu dou orientação, né? Como é que a gente deveria seguir, faço essa orientação.
E uma questão importante que eu trabalho é o seguinte: eu trabalho de forma multidisciplinar, mas de um pouquinho diferente. Muitas vezes o meu atleta ele já vem com uma equipe. Por exemplo, aqui na própria Trim, na Unity, a gente tem a equipe do meu doc. Então, o que que a gente faz? Já vem com o profissional. E aí eu faço o quê? Eu entro em contato com o profissional, seja o nutricionista, seja fisioterapeuta, mas principalmente o treinador, tá? Eu entro em contato com esses profissionais. Execução, então começar realmente o trabalho. O pré-prova, que na semana da prova a gente senta, eu passo o dashboard, no domingo anterior eu passo o dashboard, a gente fala sobre a prova antes da prova, a gente se prepara para a prova, faz visualização de prova, conversa e a pessoa vai para a prova. Eu acompanho a prova, se eu estiver na prova, eu acompanho a prova, se tiver por aplicativo, eu acompanho pelo aplicativo. Pós-prova, uma semana depois da prova, eu quero ver meu atleta, porque eu quero ver como é que ele vai ficar. 15 dias depois também, porque geralmente é onde dá aquele efeito bot. Resultados, e aí a gente faz um panorama geral de como é que foi, o que que deu certo, o que que não deu, o que que a gente tem que mudar, como é que a gente vai continuar. Aqui eu vou mostrar também, rapidamente, o dashboard. Esse é o dashboard que eu apresento de uma forma geral, tá, pessoal? É assim, vem o nome do atleta, eu botei meu nome aqui, e é fictício, tá? Todos os dados são fictícios aqui. Botei a data, aí eu boto aqui o nome, qual esporte que pratica, qual é a assessoria e o treinador que está acompanhando. Isso tudo para mim é super importante. Aí começo a apresentar para o paciente, por exemplo, ó, o teu cronotipo deu matutino moderado, explico o que que é, a qualidade do sono tá ruim, explico por quê, sonolência diurna tá excessiva, ou seja, esse meu paciente fictício, nitidamente ele tá com problema de sono, tá? Eu só tenho que descobrir o que que tá acontecendo. Aqui é um parênteses, tá? Não tem essa parte no dashboard. Eu só quero abrir um parênteses pro sono, uma porque eu sou do sono, e outra porque eu acho muito legal essa parte, e até acho que em algum momento a gente pode fazer uma palestra só sobre sono e triatlo. Eu acho demais, gente, porque assim, o pessoal vai lá e posta na internet, no Instagram. Nossa, hoje eu tive um sono muito bom. E assim, é hoje os aplicativos eles estão realmente precisos. É algo muito bom. Mas a gente não pode esquecer de alguns detalhes de avaliar do sono e da nossa autopercepção, que eu acho que ela é a melhor que tem. Então, por exemplo, esse paciente, tá? Ele me diz, nossa, eu dormi bem, muito bem, olha que é 8 horas. Se eu for olhar o hipnograma dele, ele, assim, teve REM, mas não tanto. Teve um pouco de sono, que é o azulzinho forte, sono profundo. E teve muito sono superficial com 3 despertares. É um sono ruim? Não é porque ele dormiu 8 horas. Mas, assim, também não é o sono melhor do mundo. Então, existem outros parâmetros que a gente precisa avaliar de um sono, tá? Se esse atleta acordou bem, não reclama de nada, ok, tá ótimo. Mas, se ele reclamar ou tem coisas aqui nesse pinograma que não estão tão boas. E aí eu quis dar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui tem 2 noites de sono, 2 noites de 6 horas de sono. Um tem pontuação de 75 e um de 59. Aí eu, opa, deixa eu ver o que que tem aqui. Esse primeiro, se vocês forem ver, ele tem REM, boa quantidade de REM, boa quantidade de sono profundo. Tá bem mesmo, realmente. Eu olho quanto tempo demorou para pegar no sono, que é a tal latência. Eu vejo quanto tempo demorou para entrar no REM, também eu vejo. A única questão do REM, que muitas vezes fala, nossa, foi ótima a noite, eu tive muito REM. Às vezes, muito REM pode ser porque usou álcool ou porque é efeito rebote do dia anterior. Então, às vezes também tem isso, tá? Aí tu vai pro outro sono. Gente, esse sono não teve REM, teve 2 despertares, não teve sono profundo. Então, eu queria mostrar pra vocês isso, como 2 sonos diferentes, do mesmo tempo de sono, foi completamente diferente. Porém, a pontuação do relógio foi ok, foi boa. Mas sempre eu falo, tem que ver como você se sentiu. Eu acho que isso é o mais importante. E aí, aqui eu não vou entrar também, mas eu só queria mostrar assim: esses aqui são vários parâmetros, por exemplo, do sono que a gente avalia. A latência ser menor que 30 minutos, o não REM ser entre 90 e 95%, com os estágios dividido em N1, N2, N3. O não REM, o sono REM ser mais ou menos essa porcentagem. Ver qual que é a latência do sono, ver a quantidade de despertares. Tudo isso faz parte de uma avaliação de sono. E aí, voltando aqui para o dashboard, então a gente vê a fadiga. Então, por exemplo, não apresentou fadiga, apresentou um estresse. Eu avalio qual é o tipo de estresse e qual é a gravidade desse estresse. Esse de habilidades psicológicas, que eu acho muito legal.
Por exemplo, ele não tem resposta certa, mas ele diz assim, ó, esse meu paciente, por exemplo, treinabilidade e concentração estão muito boas, motivação e confiança e lidar com adversidades estão boas, metas e preparação mental, ok também, mas livre de preocupação e desempenho sob pressão, tá ruim. Então, o que que eu posso ver? É uma pessoa que se preocupa demais, tá com uma ansiedade com certeza elevada e lida mal sob pressão. E provavelmente é uma pessoa que acaba na competição se prejudicando com esse parâmetro, tá? Então, é muito legal, eu acho, esse gráficozinho. Outra parte do dashboard é que eu avalio, então, quais são os profissionais, eu anoto aqui os nomes para ver com quem está acompanhando, para eu poder entrar em contato se precisar. Aqui, por exemplo, eu pego o resultado, por exemplo, eu quero melhorar no meu 70,3, eu quero, sei lá. Então, a gente vê aqui, também tudo fictício aqui, quais provas fez, que ano fez, quais os tempos que conseguiu. Calendário de provas, então a gente senta. Isso é com o coach que vai decidir o calendário de provas. Mas o que já me aconteceu com um atleta, por exemplo, ela, Elise, eu fechei aqui uma prova, eu vi com o meu coach e tal, mas assim, vai ser bem no dia que a minha mãe vem para os Estados Unidos, a minha mãe não me vê há um ano e eu tô em conflito. Falei, gente, acabou o conflito, porque assim, dá para te mudar uma prova? Dá para te. Ah, tem três, quatro que são. Então, assim, pronto, resolveu o conflito. Vai ter, muda a prova, muda para outra prova, mas conversa com o teu coach. Aí a gente conversou, viu qual prova ela se interessava e ela ia lá conversar e validar com o coach dela, porque senão vai criar um problema para ela. Então isso eu acho super importante, sabe? Validar a prova, ou assim, nossa, vai ser meu primeiro full. Para mim é muito importante essa prova. Vou casar uma semana antes, sabe? Então assim, tem coisas que parece absurdo, mas chega até nós esse tipo de coisa. O Ronaldo sabe. Então eu acho que às vezes o atleta assim não tá se dando conta de algumas questões que para ele não vai fazer bem, para a família não vai fazer bem. E eu gosto muito de falar assim, eu não acho que precisa na vida ter uma prioridade. Nossa, minha prioridade é a família, nossa, minha prioridade é o esporte, nossa prioridade é o trabalho. Tudo pode ser, cada uma no seu tempo. Então, eu tô para casar, o meu filho tá para nascer, minha prioridade vai ser a família. Nossa, eu tô fazendo meu primeiro Iron e eu quero muito, eu vou alinhar isso com a minha família e vai ser minha prioridade a prova. Ou, nossa, eu tô recebendo uma promoção que eu tenho que me dedicar muito. Então, não vai ser nem a família, nem o esporte, vai ter que ser a profissão. Eu acho que isso é muito importante. A gente não precisa ter uma coisa, mas a gente tem que saber qual que é o momento de cada uma delas. Aqui eu não vou também entrar, mas assim, aqui eu faço uma avaliação, então eu vou colocar lá, apresentou qualidade de sono ruim, está com estresse, em processo de evolução. Eu descrevo. A parte física já vai vir para mim pronta, mas é só alguma coisa assim. Daqui a pouco o paciente está com REDS, ou está com uma lesão de fascite plantar e não está se recuperando. Eu só preciso saber alguns detalhes importantes do atleta e do coach. Então, muitas vezes também, aqui tudo exemplo. Por exemplo, o atleta é muito policochoso, só reclama. Ou o coach vai me passar. O atleta não segue os treinos, não respeita as intensidades. Ou o atleta treina muito bem, mas performa, na hora de performar, o cara não performa, né? Então, essa visão também é importante de eu ter. E aí eu faço algumas recomendações conforme meus problemas. Então, assim, sei lá, realizar higiene de sono, realizar acompanhamento psicológico semanal, para trabalhar então a questão da ansiedade e do estresse, trabalhar essa cabeça de prova. Aí é muito particular isso de cada atleta. E aí, por exemplo, meu exemplo, no dashboard vem uma prova-alvo. Então, vai ser Aracaju agora. Isso eu acho muito legal. Independente do que o coach falar e tal, eu sempre falo isso. Eu quero saber de ti. Qual é o tempo que tu acha que tu gostaria de fazer? Aí eu boto lá o tempo que ele acha. Qual que é o tempo que tu acha que tu vai na natação, na bike, na corrida? Ele vai me falando lá. Tem gente que não quer falar e tá tudo bem, não precisa fazer. Isso tudo é opcional. E aí, depois, às vezes, vem esse plano de prova do coach, às vezes não, é muito particular. Quando vem, às vezes para mim é importante para eu entender o quanto tá conectado uma coisa na outra ou não. Um quanto o coach geralmente ele tá baseado em dados. Então, assim, gente, será que esse atleta tá entendendo em que momento ele tá? Então, para mim, isso é muito importante. E aí até eu boto aqui, esses números são informados pelo atleta a respeito de como ele se percebe para desempenhar a prova. Esses dados devem ser discutidos e validados com o coach. Então, isso eu acho que é fundamental. E aí eu boto geralmente uma frase que tem a ver com esse meu atleta. E aqui eu coloco os percursos para a gente fazer a visualização juntos. Eu coloco até de outro formato, porque eu gosto daquele formato mapinha,
mas para ver as boias, para ver as curvas. A gente faz a mentalização de prova juntos, ou depois ele repete. E aí eu faço, às vezes eu boto um link de algum vídeo legal da prova e tal, para realmente dar uma motivada, porque esse dashboard é entregue uma semana antes da prova. E essas recomendações para mim são meio que básicas. Essas são as básicas que eu faço. O que eu mudo é uma coisinha ou outra para cada um. Mas, por exemplo, praticar a higiene do sono na semana de prova é muito importante. Fazer a visualização de prova pelo menos 2 vezes na semana, toda a rotina da prova, desde acordar até chegar no pórtico, cada detalhe, porque o teu cérebro ele já entende que a prova está acontecendo e quando ela for acontecer, é como se ele já tivesse feito algumas coisas. No sábado, reservar alguns minutos, ir num um lugar legal, para tu pensar no ciclo, nos momentos que foram bons, nos desafios que tu enfrentou, no propósito para o esporte que tu tá, no propósito desta competição específica. Eu acho muito legal fazer isso, e eu acho que é muito importante as pessoas se darem conta disso. Pensar na estratégia mental que tu vai executar caso alguma coisa aconteça. Então, por exemplo, quando o paciente vem com medo de hiperventilar, vamos ver vamos testar, inclusive a gente testa, tá, gente? A questão da hiperventilação na água. Tenta contar as braçadas. Conta 20 braçadas e aí encaixa, para poder desviar aquele foco daquele pensamento. Ou quebra a prova em modalidades, ou quebra a corrida por voltas. Aí depende o medo aí de cada um, o conflito que cada um tem com a prova, tá? 2 dias antes da competição, eu peço para se desligar das redes sociais. E aí eu acho muito engraçado isso, porque aí tem atletas que me dizem assim: não, eu não preciso me desligar das redes sociais, porque não me incomoda, não me atrapalha. Aí eu falo: olha que engraçado, né? Se não te atrapalha e não te incomoda, a tua resposta tinha que ser diferente. Tinha que ser claro, Lizzie, sem problemas. Não vou ficar ligada à rede social, porque para mim é uma coisa que não me incomoda. Então, se tu já tá inventando uma desculpa dizendo que não te incomoda, é porque te afeta. Talvez não incomode, mas eu quero dizer assim, vai mexer com algum aspecto. Hoje em dia, as pessoas precisam muitas vezes entrar, porque tem, né, influências, precisam postar, eu super entendo. Então, eu combino ali com o meu atleta, assim, vamos, que horário que ficaria bom? Mas tentar realmente dar uma desligada, entrar já na cabeça de prova, começar a curtir já esse momento, viver aquele momento. E fazer a mentalização da prova, que é no sentido de focar os pensamentos de que a prova vai dar certo, acreditar no que foi feito e curtir realmente o processo. O processo não, o fim, né? E aí conclui o meu dashboard, né? E aí, então, para finalizar, algumas questões só bem para finalizar, assim, que são importantes, é a questão do sigilo profissional. Então, tem uma coisa que é, eu não sei se é minha particular ou se é da minha profissão. A minha profissão como psicóloga sempre prezou muito a questão do sigilo. Então, o paciente que está comigo, ele nunca vai ser divulgado. Nem eu vou dar um exemplo dele. Eu posso, assim, dar um exemplo de uma situação e tal, mas nunca o nome dele vai ser exposto. Porque eu acho que isso é muito importante pro tratamento. Ele se sentir à vontade para estar ali no tratamento. Então, vocês nunca vão me ver fazendo propaganda de atleta meu. Seja quem for, do jeito que for, a pessoa que for. Ah, mas o atleta. Ok, o atleta, tudo bem, se ele quiser falar, mas eu nunca vou expor. Então, tudo que é trazido na sessão, tanto comigo quanto com as profissionais que trabalham comigo, tem a Paula Alvarez, que é uma das psicólogas do meu braço direito, que trabalha comigo, a gente segue todos esses preceitos. E o da ética, eu tô falando isso porque eu vejo muito, e assim, professores meus muito bons, que usam muito o atleta para fazer a propaganda e tal. Então, eu não gosto disso, não acho que é legal. Então, eu tenho uma responsabilidade do conhecimento que me é trazido do atleta muito importante. E o dashboard de vocês, ele é apresentado para vocês. E se vocês me autorizarem, com a autorização de vocês, às vezes eu apresento para o coach ou para algum profissional que a gente ache juntos que é bacana apresentar, tá bom? Mas isso é muito importante do sigilo. E tem gente, por exemplo, outra questão ética que eu acho muito importante. Gente, psicóloga não é amiga. Assim, a gente gosta muito do nosso atleta, demais. Eu gosto muito de acompanhar meu atleta do começo ao fim. Eu torço, eu sofro, mas a gente não é amigo no sentido assim. Eu vejo às vezes, nossa, minha psicóloga, minha amiga. Se eu tenho uma relação um pouco mais próxima com, por exemplo, um de vocês da Unity, eu encaminho para minha colega fazer o acompanhamento, porque é muito importante esse cuidado, tá? A questão da parceria Trim e Unity, eu acho que vem muito nessa ideia de a gente poder ajudar os atletas com a parte mental. E até os coaches também, muitas vezes, nessa relação coach-atleta, né?
Então, a nossa primeira consulta, a gente não cobra, que é a primeira consulta ela seria uma consulta normal, mas a gente não faz a cobrança para a gente poder, a gente recebe, o atleta conversa, troca uma ideia, vê o que que a gente acha que ele precisa e faz a sugestão. E dali em diante ele fecha o que ele achar melhor com a gente. E nas outras sessões a gente tem 10% de desconto, lembrando que como a gente tem CRP, a gente consegue fazer o reembolso, tá? Pelo plano de saúde. E no AFU a gente vai estar lá também, uma das provas que a gente vai estar lá é no Ironman, então a gente até pode ver alguma coisa bacana para fazer. Eu acho que essa é a ideia da, da, da Trinco a Unity. Eu vou agora parar aqui de apresentar. Opa, cadê? Romper, compartilhar. Foi? Voltou? Voltou. Já vi ali que você precisa trocar a foto do seu fundo de tela ali. Ó, Ah, eu já sei, pode eu aumentar esse sei, eu desconto sei, aí. Bom, eu sei. Eu sei. deixa eu só colocar aqui algumas questões para a gente estar todo mundo aqui alinhado, pessoal. Sempre que vem algum profissional aqui para falar a respeito disso tudo, pessoal, eu sempre deixo muito aberto para eles falarem do negócio deles, porque depois surge dúvida, tá? Antes de mais nada. Mas voltando aí ao aspecto da psicologia, né? Bom, pessoal, assim, eu não escondo isso de ninguém, nem eu e nem nenhum outro coach daqui. Cada vez mais se torna importante trabalhar o aspecto mental dentro do esporte de endurance, principalmente, e aí desculpa, né, o lado acadêmico, vou falar de forma empírica, mas todos sabem aí do meu apelo acadêmico sobre a questão de estar embasado. Mas acho que hoje a gente cria alguns fundamentos para a gente poder falar um pouco mais de abobrinha baseado em fato. Pela nossa amostragem, o que tem acontecido muito é que vocês entram no esporte de endurance para tapar um baita buraco da vida de vocês. E aí, quando a gente chama essa atenção com relação ao equilíbrio, né, de vocês equilibrarem pilar pessoal, profissional, físico, espiritual, acaba que vocês não dão devida atenção. Então, a gente tem tido cada vez mais preocupação de falar com vocês, atletas, não só sobre TSS, não só sobre aquilo que a gente vê no Training Peaks, mas o que a gente fala de sentir vocês, de vocês poderem colocar para fora coisas que tragam conexão com o treinador e aí, ao mesmo tempo que isso passa a acontecer, e é um trabalho que eu já venho desenvolvendo há bastante tempo, como a Lise já falou, eu não sou da área da psicologia, eu não tenho as ferramentas. Então, a Lise hoje apresentou aqui, o próprio Ale, que também é um estudioso aí da área, e outros profissionais aí, eu acabo respeitando muito essa interdisciplinaridade daquilo que a gente tem que, né, usufruir, colocando você, atleta, no centro. Então, por isso que a gente traz esse programa do One e o 360, que é como a gente quer começar a tracionar a vida de vocês. É, Então, assim, a gente fala da seguinte vertente, Lise, e aí eu queria que você até colocasse isso um pouco mais a fundo, que é, hoje o atleta, Lise, ele vem para nós e muitas vezes é assim, ó, quero treinar, estou inscrito para os meus primeiros 73, antigamente era o primeiro Ironman. Lembrando que eu estou falando do Ironman, sendo o Ironman Full 73 é o meinho, meinho. Bom, eu estou inscrito no meu primeiro meio e não tenho bike, vou comprar, preciso nadar, pedalar e correr, preciso que você me ensine. E daqui a quanto tempo? Não, é o próximo ano. Como a gente está em São Paulo, geralmente o que está acontecendo é assim, ó, estou inscrito para o ano que vem no 73 São Paulo. Aí eu pergunto sempre, me conta um pouco do seu histórico no esporte, da onde você vem e qual é o seu objetivo. Essa pergunta já faz o atleta refletir e muitas vezes até afasta ele da Unity. Porque o cara sabe que assim, ó, eu não vou te dar o doce tão fácil assim. Eu faço o cara pensar para entender onde que ele está caindo e o que ele quer dentro do esporte. Qual que é a consequência disso, né? Como que você pode ajudar um atleta que muitas vezes, e aí não é colocando água no chope desse atleta, como que você enxerga que você pode ajudar esse atleta a enxergar essas etapas
do que eu chamo que é o Long Term Athlete Development, ou seja, é o atleta de médio e longo prazo que eu gostaria de trabalhar. E às vezes o Uhum. atleta fala assim, cara, eu não tenho tempo. E às vezes eu estou falando de grandes executivos. Eu falo assim, cara, o tempo que eu tenho é esse, eu preciso fazer acontecer agora, porque, cara, daqui a pouco eu não nem vou estar no país. Como que você enxerga esse atleta? Como que você acha que você pode ajudar esse atleta a equilibrar os pratinhos? Dando um exemplo aqui. Assim, eu acho muito legal essa tua pergunta, porque é uma demanda, assim, de... Acho que até, assim, a pessoa já decide que vai fazer uma coisa, imagina, um ano antes eu decidi que eu vou fazer. Mas como é que eu vejo, como é que eu trabalho isso, Rona? Aconteceu até recentemente isso, de vir um atleta que, na verdade, né, pouco tempo estava no triatlon e já foi para provas de 70,3, né? E o que que começou a acontecer? Começou a não performar, né? Então, aí tu começa a mostrar o inverso. Só que nesse caso que eu tô falando, a pessoa já se ferrou algumas vezes e aí veio, né? E começou a trabalhar. E aí eu comecei a ver assim, tá, mas calma aí, tu não tem experiência de prova, nem de prova fisicamente, mas de mentalmente, né? Tu não tem essa preparação mental, tu não aprendeu nem a sentir dor, nem a lidar com a tua dor na competição. Então eu começo a mostrar e ele começa a perceber que falta realmente experiência até de sentimento de prova, né? O que que é sentir, o que que é vivenciar, quais são os times. E aí o que acontece? Sofre mais do que curte. E foi muito engraçado que esse atleta foi muito, muito legal, porque ele performou bem nessa última, né? Que a gente fez em conjunto, um trabalho muito legal, eu e o Ronaldo. Foi muito legal, que ele performou muito, foi no... E o que que ele vai fazer? Uma prova curta agora. Achei lindo, assim, eu falei, opa, sabe? Ele fez o inverso, mas ele entendeu a ideia. Mas o que eu trabalharia com esse paciente que vem já dizendo assim, estou inscrito numa prova, não estou começando esporte, não tenho nem bike. Eu acho que a primeira coisa é entender para quem que ele precisa provar o quê, né? Porque tem que provar alguma coisa para alguém, só pode, né? Ou é falta de conhecimento. E aí eu digo assim, pode fazer? Pode, né? Vai conseguir fazer? Tu sabe, né, Ronaldo? Vai. Mas assim, é para quê? E, gente, 90% dos casos é para postar, é para dizer que fez um 70,3, sabe? E é nítido isso. E então acho que tu começar a entender e mostrar para a pessoa para quem que é isso, por que que é isso e que sentimentos estão envolvidos nisso. Tu consegue, assim, tem gente que não vai conseguir trabalhar isso, mas assim, muitos tu consegue mostrar que ele tá fazendo por um. Não tem um propósito aí, né? Tem uma coisa realmente muito. Hoje a gente tá numa fase que tá muito a prova do triatlon para mostrar, né? Para eu postar. E nada contra, né? Quer fazer isso desde que seja muito consciente. Né? Mas é uma pena, porque eu acho que deixa de viver muita coisa. O Ronaldo sabe, eu fiz super sprint eu super indico um super sprint para quem tá começando. Porque é uma experiência muito legal e é uma vivência muito legal, né? Boa. Ô, Ale, só me permite aqui rapidinho, complementando um pouco o que você colocou, Liz, assim, uma coisa que eu percebo, e eu te fiz essa provocação para eu poder realmente chegar nesse ponto. Hoje, pessoal, muitos aqui têm aí, a grande maioria, entre 30 e 45 anos na Unity, tá? Mas se a gente traçar um Gauss, a grande maioria está aí. Mas eu tenho atletas de 20 e tenho atletas beirando 65 anos mais. Os outliers ali. A gente sempre na Unity vai falar com vocês sobre o long term, sobre aquilo que a gente quer desenvolver. E a nossa preocupação, não só em aspecto psicológico, mas também maturidade fisiológica. Por quê? Quando você tem 20, 30 anos, a gente tem um time de recuperação muito diferente de quando você atinge uma maturidade de 40 anos, principalmente na saúde da mulher. A gente vai trazer um tema aqui para falar da saúde da mulher mais velha. Por que que eu estou falando isso? A gente fala de longevidade no esporte. Muito se fala por aí sobre longevidade. Agora, meu,
Virou hype isso, né? E eu acho legal, né? Como viver até 100 anos, passou de 100, etc. Beleza. Só que a gente toma conta de um bando de maluco aqui, a grosso modo. E o cara quer fazer o esporte de endurance 20, 30, 40 anos. Alguns achados sobre treinar errado a vida inteira já demonstra, por exemplo, inflamação no miocárdio, depois de 20 anos treinando, numa, numa carga de treino descompensada. E aí, por que que eu estou chamando a atenção aqui de vocês? Porque às vezes quando a gente tem um treino leve, você vai lá e faz forte. Quando tem um treino forte, você vai lá e faz leve. Isso atrapalha toda essa segmentação da correlação de cargas que a gente propõe para vocês. E às vezes vocês não enxergam o que o treinador quer ou o que a psicóloga quer, que é assim, hoje vocês enxergam o atleta no próximo semestre. Ou seja, amanhã a gente vai ter um call aqui para falar de Ironman. Tá? Periodização de Ironman, depois a gente vai chamar um call para falar de periodização de maratona, periodização de 73, a gente, né, tá desmembrando aqui algumas ações. Mas, e vocês acabam atrelando, só colocar no mudo aqui, pessoal. Vocês acabam atrelando muito curto prazo, justamente pelo que a Lizzie falou, que é uma resposta que vocês têm que dar sem propósito. E a gente está tentando demonstrar para vocês assim, tá? Aonde vocês querem estar daqui 5, 10, 15 anos no esporte? E eu tenho certeza que muitos de vocês nem sabem. Eles falam, nem, acho que nem vou estar treinando. E está errado, porque vocês precisam ter essa sapiência de como subir degrau a degrau para vocês atingirem maturidade fisiológica e mecânica. Maturidade emocional, porque a coisa mais maravilhosa que tem dentro do esporte de endurance é essa descoberta do processo onde você, né, como diria o poeta, o que você traz do esporte para a tua vida pessoal e profissional e essas coisas começarem a entrar numa engrenagem que faça sentido para vocês, né? Então, só para corroborar e fazer vocês aqui pensarem de uma maneira um pouco diferente, porque é algo que a gente sempre está falando aqui internamente, tá? Ale, comenta aí. Eu queria agradecer. Acho que, primeiro, é muito bonito, né, a relação de vocês. Acho que, né, como psicólogo, como clínico também, né, também gosto bastante de psicanálise, a transferência aí que tem vocês, essa relação, né, muito intensa, muito íntima que a gente tem com psicólogos e com os treinadores, né, uma relação que tem uma proximidade, né. Acho que vocês trouxeram algo que é um samba que vocês vêm fazendo aí, né, muito legal já há algum tempo e acho que muito, muito diferenciado mesmo. Isso da longevidade, né, me chamou a atenção, Ronaldo, porque agora também, né, acho que tem isso. Tem um vazio existencial muito grande, né, acho que tem sintoma da nossa época junto com tudo isso, que a gente viveu uma pandemia, muita gente teve aí virada, crise, né, 30, pós 30 anos, muita coisa acontecendo. Redes sociais fazendo, colocando para a gente, né, com muita força se expor, isso tem acontecido agora com crianças também. Não sei se vocês viram que colocaram um menino de 10 anos para correr uma maratona. E é proibido. Né? O menino não tem corpo desenvolvido para isso. Tem uma série de aspectos fisiológicos que estão sendo desenvolvidos. E acho que isso só é reflexo de algo que tem na ambição, né? Uma fantasia que tem na cabeça dos pais que colocam o menino para fazer isso. Né, e que reflete muitas vezes nos atletas também que estão aí fazendo, né? As expectativas que a gente, às vezes, um atleta não pôde colocar no filho e faz isso, ou isso tem muito com atletas de base, né? Na psicologia do esporte, às vezes. E acho que o Ronaldo está colocando algo, uma coisa muito importante, que é de cuidar da sua verdade no esporte. E a gente, um atleta de alto rendimento está sempre em via de poder se perder, porque a performance ela é sedutora. Só que ela não é sustentável sempre no pico, ela oscila, ela não é uma coisa vertical, a gente sabe disso. E queria agradecer, acho que aprendi bastante aqui, né? Conheci aqui uma baita colega, quem sabe uma supervisora aí em algum momento, a gente conversa, quem sabe a gente corre, né, uma rodagem resenha, qualquer dia. E é isso aí, obrigado, gente. Ai, Ale, obrigada pela colaboração. Legal, muito bacana. Vamos trocar umas figurinhas com certeza. E sim, eu acho que. Não sei se alguém tem mais uma pergunta, de repente, vamos abrir? Depois eu comento. A hora é agora, hein, pessoal?
Se tiver alguma pergunta. Maravilha. Se ninguém tem, eu é que vou provocar aqui. Daqui a pouco a gente também está chegando ao final, e é natural que ninguém tenha perguntas, porque existem alguns aspectos dentro, né, do contexto humano que ninguém vai expor aqui em linhas gerais. Mas eu deixo claro aqui, né, a porta aberta para vocês falarem com a Liz, depois eu vou escrever no Tá. grupo ali, para vocês conversarem com ela, fazerem esse primeiro bate-papo, essa identificação de possíveis problemas ali, para vocês poderem atuar em conjunto, tá? De novo, a minha única preocupação e dos outros coaches aqui, vou falar em nome da Unity, é que nós possamos entregar um nível de serviço para vocês completo, né? De novo, a gente é muito preocupado pelo lado fisiológico, biomecânico, mas é como eu sempre falo, o aspecto psicológico ele é de extrema importância, né? Dando um exemplo sobre isso, para vocês entenderem, depois pesquisem sobre hipervigilância, tá? No quesito dor. Quando o atleta desenvolve dor crônica e mesmo já curado, ele desenvolve esse aspecto, infelizmente, emocional, para ele travar o movimento antes realmente de sentir dor. Então, é assim, a psicologia ela é tão importante hoje em dia na saúde do atleta, e eu sempre falei isso para a Liz, ela sabe, viu, Ale? Que para mim, hoje, o profissional da psicologia ele tem um oceano azul para desbravar, porque existe o mundo antes da pandemia e o mundo após a pandemia, e nunca ninguém mais falou sobre isso. E o aspecto da dor, seja a coluna lombar, ou o joelho, ou qualquer outro aspecto na saúde do atleta, muitas vezes a gente deixa de praticar tal movimento, muitas vezes porque a gente não está com esse aspecto muito bem definido, a gente não venceu isso. E existem terapias, existem psicologia, né, dentro dessa frente para a gente tratar o que é crônico, porque às vezes a dor ela já está mais voltada para aquilo que é psicossocial, certo, Lizzy? Não, essa parte eu acho sensacional, essa parte de, por exemplo, lesão e parte psicológica. A gente vê, assim, Rona, bem isso, assim, de gente que se recuperou, mas continua sentindo a dor da lesão, né? A gente vê o medo de retornar. A gente vê atletas que não estão bem psicologicamente e começam a lesionar porque estão fragilizados. E tem um estudo, eu até quero trazer o artigo, quero te mostrar, que tem um artigo que fala agora da mentalização para recuperação. Foi um estudo feito, se eu não me engano, foi, que eu vi isso no na minha especialização. Acho que foi com o pessoal, não sei se foi do Palmeiras. Eu sei que foi com um time de vôlei. O cara lesionou e ele fez um protocolo de mentalização para recuperação. E baixou, se eu não me engano, agora foi 30% o tempo de recuperação da lesão por todo esse processo de mentalização. E depois repetiram, não sei em quantas pessoas do time, e todos tiveram uma. Se foi placebo, se foi, né? Como eu digo, mas todos eles diminuíram o tempo de recuperação. Então, hoje se estuda muito nessa poder da. E eu também gosto, adoro o teste ergospirométrico, né? Porque para mim ele é assim. Eu mudei minha visão quando o do teste ergospirométrico. Por exemplo, tu tá lá fazendo força. Daí tu tem que avisar quando tu estiver no limite, né? Aí tu vai, tá morrendo, tu pede pra parar. Só que tu pensa, tu pediu pra parar, o teu corpo podia ir mais um pouco. Todo mundo tem certeza que o corpo podia ir mais um pouco, mas a tua cabeça, ela pede pra parar antes. Então eu acho que tem muito isso de, sabe quem que me lembra muito, Rona? Tem eu até queria trazer hoje, não deu tempo. Tem um vídeo da Ana Runner falando de uma prova que ela teve cãibra, inclusive foi na minha frente, num São Paulo, 70,3, ela teve cãibra. E aí ela foi pra competição com cãibra, sofreu pra caramba. Daí, acho que foi em Brasília, ela fez de novo a palestra, deu entrevista, e ela falou assim: Nossa, essa prova eu sofri, mas eu já estava preparada porque em São Paulo aconteceu tal coisa e eu sabia já que eu dava conta. Então, essas questões de lesão, de cabeça, de na hora da competição, tu saber lidar, da dor, eu acho que tem um mundo que a gente falou gigante para ser desbravado, né? Para ser trabalhado. Então, sim, eu acho que essa questão lesão, dor e mental tem muita relação, né? Tem muita relação. Só para corroborar aqui, pessoal.
Vocês erram em dois aspectos muito importantes durante o processo de treinamento. O número um, tem teste. Vocês se auto-boicotam porque vocês enxergam o teste sempre como uma oportunidade de bater personal best, ou seja, o seu melhor número. E para nós treinadores, a gente só quer tirar uma foto da sua fisiologia. Lembrem, o limiar fisiológico de vocês, ele anda, né? Lembra aquela curva de lactacemia, primeiro e segundo limiar de lactato? Ela pode andar para a direita ou para a esquerda, ou um ponto mais para cá, outro mais para lá. Tá? Depois a gente acaba trazendo um pouco mais esse aspecto fisiológico para vocês numa outra aula. Mas o que que é muito importante para vocês entenderem que o teste ele é uma excelente oportunidade de vocês aumentarem ou melhorarem o autoconhecimento sobre resiliência à dor. Porque Uhum, a prova ela não espera o momento certo. Ela tem dia, tem hora, vocês precisam estar pronto teoricamente. E o teste ele traz muito esse embasamento daquilo que vocês têm, puta, maior importância ou melhor poder de criação, o improviso. Como tomar decisão com a frequência cardíaca alta, com a nossa fisiologia trabalhando no limite, e vocês se auto-boicotam. E uma das causas que hoje, infelizmente, acaba, e isso são coisas baseadas em evidência, eu já escrevi algumas coisas na Medium sobre isso, a Lizzie sabe, uma das coisas que acaba, infelizmente, trazendo esse aspecto do auto-boicote são as distrações. E distração, ela está em mídia social, como a Lizzie colocou, e muitas vezes, pessoal, é como vocês encaram isso aqui. uhum, Ou seja, como vocês, infelizmente, acabam ficando reféns da tecnologia. A pergunta sempre é: a tecnologia, ela é uma necessidade ou uma dependência? Escrevam sobre isso para vocês entenderem que o relógio ele erra. E isso pode o quê? Traduzir numa falta de aprendizado de um dia de vocês entenderem quando vocês têm que, às vezes, decorar o treino ou escrever na mão, dar start, lap e stop no treino. Vocês entenderem o quanto emocionalmente vocês podem resistir àquela intensidade para certa duração de tempo. Isso faz com que vocês sejam atletas mais maduros, mais completos, lá no longo prazo. Porque se a gente está falando de zona de treino aqui, a gente está falando do leve, moderado, forte e muito forte, pessoal. Aí a gente dá dá um monte de nome bonito aí para vocês interpretarem um pouco mais as correlações fisiológicas. Mas no fundo, como treinadores aqui, a gente sempre busca que vocês, poxa, se desenvolvam emocionalmente nesse processo. Amanhã eu vou falar um pouco sobre essas questões do Ironman, que é assim, a gente tem um range de zona. Vocês, infelizmente, querem buscar o topo. Sempre o topo, sempre o topo. E galera, no Endurance é sempre o piso. Porque quando a gente fala de melhora, eu quero saber, desculpa assim, a grosso modo, pessoal, eu adoro tecnologia. Todo mundo, a galera que me conhece sabe, mas sempre vai ser o famoso The Basics. Treinar bem, comer bem e descansar. Isso Ma- tudo, pode falar. Não, eu ia te fazer, aí eu vou te trazer agora uma pergunta da parte psicológica, tá? Quando o teu atleta, por exemplo, que a gente falou, né, vai fazer pro full e ele não ele fica sempre no limite alto, né, do treino. Tu acha que tem uma correlação de assim, o atleta que se conhece melhor, ele obedece mais ou não? Por que que eu te faço essa pergunta? Porque às vezes pensa assim, o atleta ele fica sempre no limite alto. Será que é porque ele não tem uma autoconfiança no sentido assim, de ter que ficar se provando que consegue ir no máximo? Tu entende a minha pergunta? Ou Entendo. se, na minha ideia Tem, seria assim, por que que essa pessoa vai ficar no máximo? Sempre para se testar, porque se ele é, ficar no máximo, é como se ele te fosse ruim, fraco. E o mais experiente lidaria melhor com isso, porque ele sabe qual que é o bom dele? é assim, ó, o atleta experiente, ele sabe que performance tem data e hora marcada. É prova. Uhum, E prova é dia de guerra. Ele não precisa do melhor equipamento no treino. Ele não precisa da melhor condição do treino.
ele precisa estar presente. O atleta que auto se sabota, ele acaba, infelizmente, se perdendo nas distrações, olhando o tempo que que o fulano da categoria posta, ele se perde nesse meio. E por isso que a gente sempre fala, quando está chegando próximo à prova-alvo, pessoal, a gente fala o seguinte: corta, corta Instagram. Antigamente a gente falava Instagram e Facebook. Facebook ninguém mais entra, mas corta o Instagram, corta o YouTube, cortem as distrações. Por quê? Tem total a ver, tá, Liz? Assim, respondendo, acho que eu já falei de maneira indireta. Sim, é sobre autoconfiança, é sobre o cara desenvolver o tempo todo isso e ele entender que sempre tem oportunidade de aprender um dia ruim. Exatamente. Se vocês pegarem, assim, tem o Júnior Zampara aqui, foi atleta profissional de natação, ele sabe disso, né, Júnior? Sobre essa questão de, poxa, como que você cai na piscina com um monte de dia ruim e você fala, que merda, vou abandonar esse esporte, certo, Júnior? Exatamente. E até isso que estava sendo falado um pouquinho antes, eu me vi agora no 70 contra São Paulo, né? Eu, quando a primeira prova que eu fiz de triatlo, e o, o imediatismo, né? Que é o que hoje as pessoas querem, imediatismo para tudo, né? As pessoas só trazem do profissional para o esporte. A pessoa, a gente que tem empresa, a gente contrata as pessoas com 3 meses, a pessoa, pô, não sou valorizado aqui. E a pessoa no esporte é a mesma coisa, né? Daqui 3 meses eu vou fazer. Eu vi um vídeo uns dias atrás falando, o cara comprou a bicicleta e já está escrito no full. A gente tem que passar se calejar, né? Se calejar e aprender na derrota. Eu aprendi isso em São Paulo, né? Eu tinha, eu te passei, né? Eu me machuquei 20 dias antes, né? Me machuquei os joelhos por, acho que, fraqueza emocional. Hoje eu vejo isso, né? Estava passando com alguns problemas pessoais no trabalho e ansiedade, crise de ansiedade, até na véspera da prova, e consegui acabar, não foi tão ruim, mas é nesses dias que a gente aprende. E a gente tem que tirar dali, né? Tem que tirar dali, já na época de natação também, quantas vezes você chega no dia, você tá treina, chega voando, chega no dia, você tem que saber lidar com um óculos que caiu da cara na saída, ou uma saída de costa que você escorrega na baliza, porque lá atrás não tinha o suporte ali da saída de costa de hoje, né? Então você escorrega, você sai atrasado, você erra uma virada, saber lidar com isso e aprender com isso, né? Hoje em dia, esse imediatismo das pessoas só acaba atrapalhando. É. Só para corroborar uma coisa, Lizzy, rapidinho. O Ironman desse ano, pessoal, Full Floripa, ele teve cerca para bons nadadores 3, 4 minutos mais lento e para nadadores ruins, perto de 8, 10 minutos a mais. Tudo bem? Olha que interessante. A gente distribuiu, então tinha gente na T1 falando com o atleta, eu já falo o que é, e eu fui lá para a estrada. A galera já saía assim, ó. Que merda, balançando a cabeça, já se auto-sabotando e nem sabia o que estava acontecendo. E a gente tinha que estar lá. Natação foi ruim para todo mundo. A natação estava mais longa. A natação isso, a natação aquilo. E então, é, às vezes você vai encontrar uma situação dessa numa prova B. Às vezes você vai encontrar uma situação dessa aliás, quase sempre é no treino, né? É dando a cara a tapa, tá frio, tá isso. Agora nós vamos entrar numa época, para grande parte do Brasil, onde eu vou escutar muito assim: minha frequência está mais alta. É natural, pessoal. É calor agora. Já dizia o poeta em outras matérias fora da educação física: quanto maior a interação entre as moléculas, maior a pressão, maior a velocidade. Ou seja, a gente está falando de um coração trabalhando mais rápido. A gente está falando do sangue correndo nas nossas veias, uma velocidade maior. Eu estou falando de uma demanda energética sendo depletada numa velocidade maior e numa digestão muitas vezes mais lenta. Então,
vocês vão trabalhar sim no calor e vão passar dificuldade para correr no mesmo pace. O teste não vai ser igual quando vocês fazem num período de mais frio, uma temperatura mais amena. E tá tudo bem, tá ruim para todo mundo. O único cara que não sofre com isso é o cara que mora lá em Manaus, o cara que mora no Norte e Nordeste e vem treinar aqui em São Paulo, que para ele tá fresquinho. Então já estou adiantando, porque isso é algo que eu vou escutar e a É, gente vai trabalhar. eu acho assim, dois pontos. Depois, eu quero falar depois uma coisa que o Júnior falou e uma coisa agora do que tu falou, Ronaldo. Fica à Eu acho que vontade. uma das questões que eu trabalho, por exemplo, muito com os atletas, Ronaldo, mas muito, é essa parte de não pode ter pensamento ruim pode ter ele, mas tem que tirar logo. Então, por exemplo, não existe isso de ai, a natação foi ruim. Não existe. Não existe, ai, a minha bike não foi como eu pensava. Falei, cara, aí tu já tá perdendo. Tu até pode pensar aquilo por um segundo, mas tu tem que voltar com cabeça de prova. Por isso que eu falo eu uso várias estratégias para a pessoa sair disso, né? Então, isso eu acho que é uma coisa extremamente importante, é uma coisa que é muito trabalhada, no sentido assim, para com isso, que senão tu já. Outra questão que eu trabalho muito é agora essa pegadinha, essa história da natação, que eu, particularmente, tô achando, ó, assim. Agora tu chega nas provas, nossa, será que vai ter natação? Será que vai ser cancelada? Será que vão. Falei, gente, vocês vieram pra fazer um triatlo, por que vocês estão reclamando de não. Ah, porque eu não nado bem, eu quero que cancele. Ok, eles vão cancelar. Eu falei, gente, seguinte. Se vocês começarem a sofrer, vocês já estão perdendo perto de quem não está sofrendo, porque já tem gasto de energia emocional aí. Segundo, você vai chegar lá no dia, você vai acordar, que foi em Santa Catarina, agora foi assim. Acordou, o mar estava um pouco melhor. Vai ter natação, os caras deram uma diminuída, pronto, não precisou todo aquele estresse do dia anterior. Outra, se vai estar ruim, vai estar para todo mundo. Se tu não tá preparado para nadar, tu tem que buscar melhorar em nadar. Agora, para de ficar torcendo ou estressar o sábado inteiro se a natação vai ser cancelada ou não. Acorda no dia, olha para, fica sabendo da informação e vai para nadar. Se tiver ruim, vai estar para todo mundo. Se for cancelada, vai ser para todo mundo. Então, isso eu acho que o pessoal tá sabe, tá torcendo para ser cancelado. E aí o que o Júnior falou, eu achei muito interessante, porque, Júnior, tu tá muito no perfil dos nadadores que estão virando triatleta, né? Então, assim, o nadador, ele é um cara muito forte, forte de cabeça e forte de raça. É um bicho raçudo. E eu acho que tem muito a ver com que vocês treinam. Chega na competição, dura 2 minutos. Quando dura uma competição, 2 minutos, e acabou, né? Eu acho muito dura a parte da natação. Muito. Eu fui numa competição para poder vivenciar um pouco isso, de assistir. Eu falei, gente, é duro, porque treina, chega na hora, é segundos e acabou a prova. E o pessoal da natação tem vindo o quê? Muito forte na natação e muito raçudo. Só que o que acontece, às vezes não tem ainda experiência da corrida, assim, de corpo de corrida. E corre forte. E é o que acontece? Vem a lesão. Então, muito tem acontecido isso com muitos atletas nadadores. Eles estão vindo bem, estão vindo forte, têm uma cabeça animal, mas às vezes a corrida, pela pressa dessa ânsia de competir e por irem bem, acabam lesionando. Tem muitos casos assim, mas muitos que eu vejo nesses últimos tempos, assim. Mas o nadador tem uma cabeça muito boa. Boa, boa. Muito bom, muito bom. Estamos chegando aqui já com 1h15, pessoal, de apresentação. Bom, o papo tá bom, Li. Depois a gente vai mandar os contatos ali, né? Essa apresentação vai ficar gravada, o pessoal puder assistir, quem não pôde, rever. Agradeço aí, Lise, né? Poxa, é, toda essa colaboração, Ale, Júnior, todos aqui que puderam assistir, mas essa troca a gente vai fazer cada vez mais, a gente vai tentar trazer mais assuntos nesse âmbito psicológico, para justamente a gente trazer insights de solucionar. A gente acabou tendo para uma linha aqui de apontar algumas coisas que acontecem, mas o intuito é tentar trazer soluções para que vocês possam potencializar, né, a questão do treinamento, prova, enfim, ficar mais completo também no espaço outdoor, tá? Valeu, Tá bom. Mari. Valeu, obrigado, Lise, obrigado, Obrigada, Rô, pessoal. obrigada, Lu, Júnior, Flavinha. Beijão, Tamo boa junto. noite. Boa noite, Obrigado. pessoal. Valeu, Valeu. valeu, abraço, valeu. Tchau, coach.